Bem-vindos ao Mediaulas, eu sou o professor Roberval Moraes e nós estamos agora na segunda parte da histologia do sistema digestório, glândulas anexas, falando agora sobre pâncreas. Já falou das glândulas salivares, se você perdeu, volta lá e assiste. E a gente está falando agora, então, deste órgão que é o pâncreas. Bom, galera, o pâncreas ele é um órgão muito interessante porque ele possui dupla estrutura histológica. Então, o pâncreas ele tem uma porção exócrina e uma porção endócrina. Anatomicamente falando, como órgão completo, ele é um órgão misto, que ele produz tanto secreções na corrente sanguínea, sendo então classificado como uma glândula endócrina, e ele também produz secreções nas cavidades, que não passam pela corrente sanguínea, que é característica de glândula exócrina. Então, anatomicamente, ele é um órgão misto. Só que, quando a gente vai estudar a histologia do pâncreas, a gente vai ver que são estruturas diferentes que têm a secreção endócrina e que têm a secreção exócrina. É como se existissem dois pâncreas, um endócrino e um exócrino no mesmo órgão. A gente vai dar uma olhadinha e vai entender. Então, basicamente, galera, o pâncreas, anatomicamente, ele é um órgão, né? Tem aqui a cabeça, o corpo e a cauda. Ele fica ali próximo ao estômago. E ele vai ser um órgão que tem função de secretar enzimas digestivas para auxiliar no processo de digestão, como também de secretar hormônios, que é a parte endócrina. Então, a porção endócrina do pâncreas nós chamaremos de ilhotas de Langerhans. Langerhans é o nome do rapaz, né, do pesquisador que descobriu essa estrutura. E o exócrino são as glândulas acinosas, tá? São os acinos pancreáticos, que são predominantemente serosos. Então, olha só, o pâncreas também tem um sistema de ductos. Então, nós vamos ter os ductos intercalares, os ductos intralobulares, dentro dos lóbulos pancreáticos, interlobulares, e o pancreático principal, que é a parte excretor, e o ducto biliar comum, né, que vai ser comum ali ao pâncreas e à vesícula biliar. Então, quer entender melhor esse sistema de ductos? Vai na primeira parte que eu falo de glândulas salivares, que lá eu explico de maneira geral o sistema de ductos, que serve para as salivares, pâncreas e para vários outros órgãos secretores, tá bom? Então, olha só, aqui eu tenho uma lâmina, uma imagem histológica do pâncreas. Eu vou até pegar aqui a caneta para riscar com vocês. E olha só, tá vendo essa estruturazinha aqui mais clarinha, que eu estou circulando de vermelho? Ó, aqui tem outra. E aqui tem outra. Essas estruturas são as chamadas ilhotas de Langerhans. Ilhotas porque, de acordo com Langerhans, elas parecem ilhas, são pequenas ilhas no mar de acinos. Essas ilhotas são a parte endócrina do pâncreas, a parte que vai produzir os hormônios, e essa parte mais escura, mais corada, são os acinos pancreáticos que vão produzir a parte exócrina, as enzimas digestivas. Olha só que interessante. Tem dúvida sobre o que é acino, o que é cordões em anastomose que vão compor as ilhotas? Vai lá na aula de histologia básica e assiste a aula de tecido epitelial glandular. É a base onde eu explico o que é ilhota, o que é acino, o que é folículo. Essas estruturas histológicas estão melhor explicadas lá. Então, aprende a histologia básica e a gente vem para cá para a histologia sistêmica, tá bom? Então, aqui eu tenho ilhotas, aqui, ó, de Langerhans. O que são essas ilhotas? São vários cordões. O que é cordão? Várias células, uma do ladinho da outra, formando cordões. E esses cordões vão se misturando uns aos outros. Na histologia, a gente chama isso de anastomose, mistura. São cordões que se misturam. Eu gosto de comparar com um terço católico. Ele tem várias bolinhas, várias contas. É um fiozinho com várias contas. Se você tiver uma caixa cheia de terço,
um por cima do outro, você olhando de cima, você não sabe onde é que começa um, onde é que termina o outro. Eles estão misturados. A gente chama isso de cordões em anastomose. Então, aqui no pâncreas eu tenho ausência de ductos estriados, eu não tenho aquele ducto que a gente viu lá nas glândulas salivares, a presença das ilhotas de Langerhans, que é a porção endócrina, e a presença das células centroacinose, deixa eu apagar aqui o que eu escrevi com vocês, que é a porção já exócrina, certo? Deu um pequeno corte aqui para tossir, galera, mas vamos lá. Pâncreas exócrino. Vamos dar uma olhada em cada uma das porções. Então, o pâncreas exócrino, ele vai ser composto aí pelos acinos exócrinos do pâncreas. Lá nesses acinos, ó, a gente vai ter a célula centroacinosa. Ela é reconhecida pela sua localização, bem no centro do acino pancreático. E ela tem esse citoplasma mais clarinho, ó. A gente está vendo ela aqui bem claramente. As ilhotas de Langerhans não fazem parte da parte exócrina, tá? Isso aqui é endócrino. Ductos intercalares, que vão receber a secreção dos acinos para levar e conduzir até o órgão-alvo. E a gente está vendo essas bolinhas bem escurinhas dentro dos acinos pancreáticos. São vesículas intracelulares que são como se fossem bolsinhas que carregam várias enzimas para serem secretadas. A gente chama ela de grânulos de zimogênio. E esses grânulos de zimogênio nada mais são do que enzimas, bolsas celulares cheias de enzimas para liberar no seu sistema digestório para fazer diversas funções. Então aqui, ó, só mais uma vez recapitulando, célula centroacinosa, para que ela serve? Para produzir bicarbonato de sódio e água. O bicarbonato ele é muito importante para tamponamento intestinal. O que é tamponamento? O nosso estômago é muito ácido. E ele conecta com o intestino delgado, ali na região do duodeno. E o intestino ele é de neutro a alcalino. Eu preciso de alguma substância para neutralizar a acidez do estômago, para que não venha agredir o meu intestino. Quem produz essa substância é o pâncreas. E o pâncreas produz bicarbonato. Galera, é o mesmo bicarbonato que você compra lá no supermercado para fazer bolo, para usar como produto de limpeza, para várias utilidades. O nosso pâncreas produz o bicarbonato para tamponar o nosso intestino. Então, essa célula centroacinosa é a responsável pela produção do bicarbonato. Nós temos os ductos intercalares, que eu comentei, que vão conduzir as enzimas pancreáticas. Esse conjunto de enzimas eu chamo de suco pancreático, levando ali o bicarbonato, levando ali as enzimas, cada uma para o seu local correto. E eu tenho os grânulos de zimogênio, que são nada mais do que essas vesículas que contêm essas enzimas digestivas. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de microscopia eletrônica, mostrando bem de perto, ó, essas vesículas, esses grânulos de zimogênio. Aqui uma outra imagem ilustrando a vascularização passando aqui por dentro das ilhotas, que é a parte endócrina que secreta no sangue, mas ao redor dos acinos, que é a porção exócrina. Então aqui eu trouxe um esqueminha de como é que funciona essa regulação da produção pancreática, da produção enzimática pancreática. Então olha só que interessante. Tá aqui o meu estômago, ele tá com um quimo, né, com um bolo alimentar. Esse bolo alimentar ácido chega lá no duodeno, como eu estava explicando, e tá muito ácido. Para as enzimas que tem no duodeno funcionarem, que a gente já deu na aula lá de intestino delgado, eu preciso que essa porção do duodeno produza um hormônio chamado colecistoquinina. Essa colecistoquinina estimula a produção de enzimas pelo pâncreas. Que enzimas? Enzimas digestivas, atividades que vão ajudar na digestão lá no intestino delgado. E também a secretina. A secretina ela é um hormônio que estimula a secreção do bicarbonato. Então olha só, chegou comida no intestino delgado, secretina, pâncreas, tá muito ácido, produz bicarbonato para mim? O pâncreas vai lá, produz bicarbonato, os ductos entregam lá no duodeno e a acidez, ó, some, ficou neutro, ficou alcalino.
graças a esse bicarbonato. Ao mesmo tempo, opa, chegou comida aqui, eu preciso digerir. A colecistocinina é o pâncreas dizendo assim, opa, desculpa, é o intestino dizendo assim, opa, pâncreas, tudo bom? Vamos produzir enzima, eu estou precisando, chegou comida, eu preciso trabalhar elas. E aí os acinos pancreáticos produzem as enzimas digestivas para jogar lá no duodeno. Então tá aqui a estrutura do acino, tá? E de novo, faz parte do sistema digestório, a gente falou lá na primeira parte, eu estimulo o sistema digestório com neurônios, né, com a estimulação de nervos parasimpáticos. Essa questão de simpático e parasimpático, nós vamos trabalhar na aula de fisiologia do sistema nervoso. Então a gente aguarda aí, vou gravar essa aula. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, procura que já está lá. Então aqui os ductos intercalares e a secreção do bicarbonato. Eu trouxe para vocês uma tabelinha ilustrando as principais secreções exócrinas do pâncreas. Então ele produz proenzimas, são enzimas que ainda não estão perfeitamente prontas. Por quê? Pensa comigo, eu tenho uma caneta. Essa caneta, ela risca, né? Se eu guardar ela no meu bolso sem tampa, eu vou sair todo riscado. Eu preciso botar uma tampa na caneta, porque a função dela é riscar, mas eu não quero que ela risque agora. A lógica é essa. O meu pâncreas produz enzimas que digerem proteína, lipídio, carboidrato. E galera, o nosso corpo é feito de proteína, lipídio e carboidrato. Se eu produzir a enzima pancreática e não botar nada para evitar que ela haja no lugar errado, que nem eu botei a tampa da caneta antes de botar no bolso, o pâncreas iria digerir o meu próprio organismo. Então ele produz as enzimas de uma forma inativa, como se fosse a caneta com a tampa. Então o tripsinogênio, na hora que ele for atuar, ele vira tripsina, que é uma enzima que quebra proteína. Quimiotripsinogênio, que vira quimiotripsina, também quebra proteína. Pré-elastase, que vai virar a elastase, para quebrar elastina. Proteinase E, que vai hidrolisar ligações peptídicas. O calecrinogênio, que participa da liberação de citocinas. A gente também tem as pré-carboxipeptidases A e B, que também digerem proteínas quando se tornam carboxipeptidases. Ela é modificada, ela é ativada. É como se eu tirasse a tampinha da caneta, beleza? A amilase pancreática, que vai quebrar amido. A lipase pancreática, que vai quebrar gordura, triglicerídeo. A fosfolipase A, que hidrolisa os fosfolipídios. E as nucleases, que vão quebrar o DNA lá do vegetal, do animal que você se alimentou. Olha o tanto de enzima. Eu separei 10, tá, galera? Tem mais. Eu separei as 10 principais enzimas de secreção exócrina do pâncreas. Percebam que elas são produzidas como proenzimas, enzimas que ainda não estão funcionais, para serem ativadas no momento adequado da sua utilização. Uma coisa muito legal, galera, é que quando a gente vai lá para medicina, para clínica, para enfermagem, para biomedicina lá no laboratório, para farmácia, a gente vê, galera, eu estou suspeitando que o meu paciente está com pancreatite, inflamação do pâncreas. Eu peço para dosar amilase e lipase, porque são enzimas produzidas também pelo pâncreas. Mas olha que interessante. Professor, por que eu doso as duas? Porque se a amilase, dosei amilase, deu alta. Pode ser que eu tenha uma pancreatite, mas a gente viu na última aula que as salivares produzem muita amilase. Pode ser que eu tenha uma parotidite. Aí eu doso a lipase, por quê? Porque a gente viu que na boca eu produzo pouca amilase. Então se eu tenho lipase e amilase altas, não é a boca, não é as salivares, é o pâncreas. E aí eu posso investigar uma pancreatite no meu paciente. Se for só a amilase, na maioria das vezes é o pâncreas, mas também pode ser uma parotidite, uma inflamação nas glândulas salivares. Olha que legal como a gente entende as células, a morfologia, a gente começa a entender melhor a fisiologia e a gente também começa a entender melhor a clínica. Olha que coisa bacana, gente. É isso que eu acho bonito em estudar a área da saúde. Já partindo para a parte endócrina lá do nosso pâncreas, tá, galera? A gente vai trabalhar aqui a região das ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas, elas produzem secreção endócrina. Lembra? Endócrina secreta no sangue. Exócrina secreta fora do sangue. Endócrina, sangue. Exócrina, fora. Então essas ilhotas de Langerhans são a parte endócrina
do pâncreas. Os acinos que a gente estava estudando agora há pouco são a porção exócrina. Então, aqui nas ilhotas de Langerhans, eu tenho 3 células principais. As células alfa, aqui representadas pela coloração azulada, a célula delta, aqui representada por essa coloração amarelada, e as células beta, representada por essa coloração mais acinzentada. Na prática, a gente chama todo mundo de célula cúbica organizada em cordões em anastomose, que nem eu comentei lá atrás. Mas, na teoria, a gente sabe, já tem estudos que mostram que elas produzem substâncias diferentes. Olha só. A célula beta, ela é responsável pela produção da insulina. O que é insulina? É um hormônio que ele vai guardar glicose no fígado e no músculo. Então, tu acabou de comer uma refeição, comer um pratão, um churrasco, agora há pouco. O teu corpo, especificamente o teu pâncreas, nesse momento, está produzindo insulina pelas células beta. E o que a insulina vai fazer? Vai pegar essa glicose que está no teu sangue e vai guardar no teu fígado, vai estocar, para que mais tarde, quando você estiver num período sem comer, que a gente chama de período de jejum, eu tenha energia para o meu corpo funcionar, energia guardada. A insulina guarda energia no fígado e nos músculos. Professor, e se eu sou diabético? Se você é diabético, você tem um problema nas células beta-pancreáticas. Essas células que a gente acabou de explicar não funcionam da maneira como deveriam. Então você tem baixos níveis de insulina. A célula que produz insulina não presta, então a insulina fica baixa. Isso pode ser genético, diabetes tipo 1. Isso pode ser adquirido porque você estressou tanto essa célula, tu come tanto carboidrato, tanto açúcar, tanta substância que tem um alto valor glicêmico, alto índice glicêmico, que toda hora você força as células beta a produzirem insulina. Eu tenho certeza que se teu chefe no trabalho ficar em cima para te toda hora produzir alguma coisa, uma hora tu vai cansar, vai adoecer e vai passar mal. Se a gente estressa a nossa célula beta pancreática, uma hora ela vai passar mal, ela vai parar de trabalhar direito, e aí você desenvolve uma diabetes pela falta de insulina por lesão nas células beta pancreáticas. Beleza? Outra célula importante é a célula alfa. A célula alfa, ela produz o glucagon. O glucagon, galera, ele tem a função oposta da insulina. A insulina guarda a glicose para usar mais tarde. O glucagon pega a glicose guardada para usar agora. Então, vamos lá. Acabou de comer, ingeriu muita comida, pâncreas produz insulina, guarda energia no teu fígado para usar mais tarde. Tá um tempo sem comer, a glicemia começou a cair, tá faltando açúcar no teu sangue, o glucagon vai lá no fígado, tira do fígado a glicose e leva pro teu sangue para te poder se manter com energia. Beleza? Insulina guarda energia, guarda glicose, glucagon libera glicose. Uma outra célula que a gente tem na parte endócrina do pâncreas é a célula delta, que ela vai produzir a somatostatina. É um hormônio que a gente já vem falando há um tempo. O estômago produz, o intestino delgado produz e o pâncreas também produz. Somatostatina, lembra, estatina vem de estático, parar. Somatostatina diminui a atividade do trato gastrointestinal. Teu estômago vai produzir menos ácido, você vai ficar com o intestino mais lento, vai diminuir a motilidade intestinal para segurar um pouquinho o trabalho da digestão. Olha que bacana aqui a imagem histológica. Eu tenho aqui, ó, uma grande ilhota de Langerhans, que são esses cordões em anastomose. Percebam que eu não tenho essa coloração que está aqui na imagem, aqui para você entender. As células são todas cúbicas, altura e largura semelhantes, formando cordões que se misturam, que se anastomosam. Então aqui eu botei aquele esqueminha que eu te falei, ó. Comeu, glicose subiu, estimula a célula beta, produz insulina, guardo glicose. Glicose baixou porque eu estou sem comer, estimula a célula alfa, produz glucagon, libera a glicose. E a gente faz isso, galera, todo dia. Comeu, insulina. Tá sem comer, glucagon.
Comeu, insulina. Parou de comer, glucagon. Eles são antagônicos. O meu corpo nunca vai ativar os dois ao mesmo tempo. Eles fazem funções opostas. E aí eu trouxe aqui para vocês, para a gente trabalhar uma patologia, a pancreatite aguda. O que é a pancreatite aguda? Ela tem 3 causas principais. Uma obstrução do ducto pancreático, lesão nos acinos e o transporte intracelular deficiente. Vamos dar uma comentada. Obstrução no ducto. Geralmente a gente tem ali a colelitíase, né, a pedra na vesícula biliar. Ela obstrui o ducto, a gente tem um ducto comum ali que vai levar a secreção pancreática, que vai levar a bile também. Então esse ducto obstruído, eu acumulo enzimas pancreáticas no ducto, as proenzimas, lembra? E aí o problema é que às vezes essas enzimas, pela falta de sangue, podem ser ativadas. Enzima que digere proteína, enzima que digere carboidrato, enzima que digere lipídio. Elas estão lá para digerir comida, mas foram ativadas no lugar errado. O nosso corpo tem proteína, o nosso corpo tem carboidrato, o nosso corpo tem lipídio. Ele é feito disso. Se eu ativo essas enzimas no lugar errado, o meu corpo começa a se autodigerir. E aí eu tenho um processo que eu chamo de saponificação do pâncreas, do fígado, começa a digerir aqueles órgãos ali perto, acumular gordura, quebrar a gordura, e isso aqui é grave, tá, galera? Se chegar nesse ponto, pancreatite aguda desenvolveu a ponto de romper os ductos e começar a autodigestão, isso aqui é grave, caso cirúrgico. Outra causa que pode levar a essa mesma fisiopatologia, isso não é de uma vez, tá, galera? É aos poucos. Lesão nas células acinárias, por exemplo, álcool, alguns fármacos, trauma e alguns vírus. Excesso de cálcio também pode provocar dano nos acinos. O acino não presta direito, ativa enzimas, causa o mesmo processo, a autodigestão, vai gerar inflamação, quebra de proteína, necrose gordurosa, que faz a saponificação, e lesão nas paredes do vaso, que a gente chama de pancreatite aguda. Se eu tiver um defeito intracelular, também pode ser causado pelo álcool, uma obstrução do ducto, o mesmo mecanismo. Professor, e se aconteceu os 3 comigo? Pancreatite aguda. Principal marcador, amilase e lipase elevados. Clínica, amilase e lipase elevados, você pensa em pancreatite. Uma outra patologia que eu trouxe pra gente conversar é a fibrose cística. A fibrose cística, galera, ela é uma patologia que não é exclusiva do pâncreas. Ela acomete pâncreas e as vias aéreas. Fibrose cística é uma doença genética que acumula secreção no muco, e o muco que protege essas estruturas fica mais espesso. Eu tenho bastante muco no sistema respiratório, nas vias, na parte condutora. A gente vai ver daqui a pouco numa aula de respiração, vou gravar para vocês. E a gente vê também no pâncreas, para evitar a agressão, né, das enzimas pancreáticas nos próprios ductos. Então, essa patologia eu tenho espessamento do muco, que favorece infecções bacterianas, causando aí a fibrose cística. Vai gerar patologia pulmonar ao mesmo tempo que patologia pancreática. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Essa foi nossa aula da histologia, né? Histofisiologia do pâncreas. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com um amigo que está estudando, que está com dificuldade, para também ajudar ele. A gente se vê na próxima aula. A gente vai estar falando aí sobre fígado. Até mais, galera!